Revolution will be televised. Revolution will be televised. Revolution will be televised. Revolution will be. Olá! Hoje no The Revolution Will Be Televised eu estarei com alguém que já colaborei várias vezes em projetos marcantes e alguém que, não sei se sabe, mas teve um grande impacto no na minha entrada para o mundo do branding. Carlos Coelho, bem-vindo. Olá, Como estás desde a última vez que nos vimos? eu estou mais novo, não estou mais novo, não. Mas estou bem, olha, fico sobretudo muito contente de estarmos aqui. Foi uma surpresa este convite e é com muito gosto. Que acompanho ao longe, como vou acompanhando o curso ao longe. É mútuo. Bom, por acaso eu vou começar com uma pergunta, porque falamos de acompanhar ao longe e porque acredito que, bom, já não nos vemos desde antes da pandemia. Pois é. Mas entretanto já tive o gosto de colaborarmos várias vezes em vários projetos. Exato. Não sei se te lembras quando eu abordei pela primeira vez. Eu estava a começar a minha carreira, estava a começar, bom, a Simba no caso, e era bastante mais júnior do que o Carlos. Acho que tinha idade talvez para ser seu estagiário ou algo do género. E chamou-me a atenção que o Carlos não hesitou em abrir-se para colaborar comigo, mesmo havendo diferença de experiência, de gerações, etc. E a minha pergunta é: como é que mantém essa abertura para colaborar entre gerações? Sim, é engraçado fazer essa questão. Eu faço isso intuitivamente, não é uma estratégia, é mesmo uma abertura. Também já fui jovem, não é? E é engraçado porque, talvez contando aqui um pouco uma história, eu formei-me em design em 1985, e portanto no século passado. E nessa altura, design, sobretudo design gráfico, era uma coisa assim meio exótica, que ninguém sabia muito bem para que servia, nem nós. E então, aquilo que. E pior ainda, eu juntei-me com dois colegas na escola, jovens, como todos os outros, e resolvemos fazer uma empresa que também não sabíamos muito bem o que. O que é que ia ser? Então arranjámos um dinheiro, fomos passar um mês a Paris, fomos visitar empresas de design para tentar perceber o que é que eles faziam. E se calhar aí tivemos a abertura. Tivemos a abertura de pessoas mais velhas, e se calhar vem daí essa abertura que sempre tive e que continuo a ter, para de alguma maneira, não se trata de ajudar, não é com o sentido de ajudar, é com o sentido de Crescimento mútuo, talvez? sim, porque há uma parte de alimentação minha, há uma parte de conexão minha. Tenho muita consciência de que a atividade intelectual, criativa, depende muito das interações. E portanto o que é que eu tenho para dar? Eu tenho uma coisa que não se compra, que é experiência. O que é que os mais novos tiveram sempre, os mais novos que eu tiveram sempre para me dar? Atualidade, energia, olhares diferentes. E isso também não se compra, não se compra simples, tem que se investir para ter em troca. Yeah. E bom, e falando nisso, há algum desafio, porque como já trabalhou obviamente tanto com a sua geração e com a minha e continua com outras, há algum desafio em particular ou específico que vê ou em colaborar ou em conseguir também, de certa forma, absorver e aprender com a geração Z? Assim, eu acho que não quero explicar, à medida que se vai ficando mais velho e vai se acumulando, tem 4 décadas de trabalho. E parecendo que não, são 2 décadas do século passado e 2 décadas deste século, onde houve alterações muito significativas da maneira como se fazem as coisas e como se pensam as coisas.
eu hoje estou mais atento à interação, a dizer assim, eu vejo uma imensa energia, novas formas de olhar, umas que eu acho, umas que eu gosto, outras que eu não gosto, outras umas que, enfim, que acho que são mais duradouras ou mais extemporâneas, mas há uma preocupação que tem na interação com as novas gerações, que é como é que eu posso ensinar alguma coisa? Se há alguma coisa da experiência que vai servir para estes momentos, porque eu acho que há, agora muitas vezes não tenho a certeza qual é. Por exemplo, eu tive naquela exposição, foi muito curta, agora é Paris, do Virgil lá. Sim. Um, e no fundo aquilo era uma arqueologia da sua vivência enquanto criador. Eu vim para casa e pensei assim, não, se calhar é isto que tenho que fazer, no fundo há uma arqueologia de histórias, de experiências que eu gostaria de partilhar com as gerações mais novas, e elas vão trazer alguma coisa que eu não sei bem o que é. E então, Sei. falando no Virgil Abloh, que acho que muitas pessoas obviamente associam ao design de moda, mas acho que há quem não conhece que ele de facto tem um histórico e um background de design muito mais amplo. Muito mais alto. É bastante pluridisciplinar. Uma coisa que eu noto muitas vezes é que essa tentativa, se calhar, acho que, e acontece com todos, independente de geração, de pôr os criativos num quadrado, numa caixinha muito nítida do que é que faz, deixa de fazer, acaba por ser um inibidor, se calhar, às vezes, de não só de contacto, mas também de crescimento. Não sei se. Isso é sem dúvida. Isso é sem dúvida o exemplo do Virgil ou de quem o substituiu, do Pharrell Williams, são exemplos daquilo que os criativos que mais se destacam tentam fazer, é precisamente não terem uma vida criativa dentro de um espectro definido, porque a atividade criativa é uma forma de estar na vida, não é uma profissão. Aliás, é aquela coisa chata, não é? Quando a minha mulher me pergunta se nós vamos em trabalho ou vamos de férias ou vamos em trabalho, eu fico sempre calado, porque eu não tenho essa coisa do ir de férias ou ir em trabalho, porque para mim ir de férias a um sítio é procurar inspiração para alguma coisa que eu não sei o que é, mas que vou fazer depois. É a força de deixar que a experiência aconteça versus ir com uma expectativa. Sim, e sem dizer fazes isso, ou escreves, ou cantas, ou coisas, ou fazes, ou pintas, ou... Eu não faço nenhuma dessas coisas, não tenho essas capacidades, não tenho esses talentos. Bom, tenho vários outros. Mas tenho outros, sim, mas não tenho estes que dizia em termos objetivos, não tenho estes. Mas tento misturar coisas. E quando se é um misturador, é como se fosse assim uma centrifugadora dentro de nós nunca sabemos muito bem o que é que vamos usar. Olhamos para aqui, vemos aquilo, e a questão é muito alimentar uma ideia de inspiração. Sim. Não é? E falou uma coisa que por acaso chamou a atenção, é que falou em ser criativo é uma forma de estar, não é só um trabalho. Sem dúvida. E não sei se sabe, vou contar aqui uma questão que não sei se sabe, que quando nos conhecemos, uma coisa que deixou muita vontade foi o teu estilo pessoal. Sim. Porque apesar de estar sempre com traje aparentemente mais formal, há sempre detalhes muito que têm a ver com a tua personalidade.
Eu lembro dos botões de punho, Sim. que eram sempre um detalhe, ou das gravatas, Hoje já hoje vem com pino. E a minha pergunta é, isto é algo que é deliberado ou é simplesmente mais uma forma como te expressas? Eu eu sou uma espécie de repentista, não faço essas coisas com um pensamento determinado, mas faço como forma de expressão. Eu sempre, desde muito novo, tive que estar em salas de reuniões muito formais. E era muito jovem e como trabalhava numa área que não era muito conhecida, tive acesso a coisas muito novo, a coisas muito importantes e a salas de reuniões muito formais. Então habituei-me a andar de fato, mas já que tinha que andar de fato, de gravata, então não vou alterar o fato, altero a gravata. Porque não é a minha forma natural de andar igual aos outros. Ou altero os botões de punho, altero um detalhe que me permite ter, se calhar, um traço da minha forma de ser, que é um pé na paridade e outro pé na diferença. Não é? Ou seja, por um lado, respeitar o ambiente, enfim, uma certa formalidade que é necessária, mas por outro lado, eu não faço parte desse mundo absoluto da formalidade. Tenho ali um pé na diferença. Eu sou designer no interior, do meu interior, não nas minhas balmas. É muito interessante que falou desta questão de começar muito jovem, de certa forma ter de conquistar o mercado com uma prática profissional que não era muito conhecida. Eu revejo-me nisso porque o Carlos já trabalhava não só com Portugal, mas também com o mercado, língua portuguesa no geral e com marcas angolanas na época em que eu entrei para o mercado, eu era recém-graduado da faculdade, e exatamente havia este desafio que eu queria também entrar para o mundo mais de fazer comunicação ou projetos criativos utilizando o branding como linguagem, e ainda havia uma certa dificuldade no mercado angolano naquela época neste tipo de abordagem profissional, porque havia de facto a prática e o hábito à indústria de marketing muito para o industrial e comercial e pouco para como criar aquela relação de marca digamos, marca com o mercado. E a minha pergunta é, nos primeiros passos em particular, como é que conseguiu romper essa barreira, especialmente porque é uma dificuldade que acho que temos até hoje, que é como conseguimos manter um grau interessante de criatividade para conectar-nos com o público, mas ao mesmo tempo temos de traduzir isso para a linguagem corporativa quando falamos com o nosso cliente. Eu diria que essa é a questão, essa é a questão de um profissional jovem. Eu diria que qualquer profissão. Ninguém quer ser operado por um médico que vai operar a primeira vez, ninguém quer ser defendido por um advogado que é a primeira vez que está a tribunal, e eu gosto da expressão, temos que ver como é que utilizamos do fake it until you make it. Ou seja, no sentido de que quando alguém está a começar, tem que se empoderar de uma segurança que não é real. Exato. Porque não é real, porque não tem efetivamente essa experiência, nem tem o currículo. Mas, por exemplo, eu visitei, e para tirar os mitos, eu visitei uma empresa uma pequena empresa, também francesa na altura, e eram 2 ou 3 pessoas, já não eram jovens, mas era uma empresa que tinha sido criada há menos de um ano. E pronto, perguntava, então, mas como é que vocês fazem essas coisas? Mas como é que vocês fazem? Como é que arranjam clientes? Vamos-te mostrar o nosso portfólio. Mostraram o portfólio. E desenhavam aviões e barcos e comboios e eu pensei assim, mas vocês desenham isto tudo? São só este? Ele, não. Então, não, nós comprámos o portfólio.
Eu compraram o portfólio? Como? Ah, vocês não têm isso lá em Portugal. Cá há um mercado de uma espécie de aluguer de portfólio, porque senão ninguém vai-te comprar nada. Se tu não tiveres, se tu não tiveres nada, se tu não tiveres, não apresentares nenhuma experiência, ninguém te vai comprar nada. Eu estou a contar esta história que fiquei meio chocado na altura, porque não havia esse mercado de comprar portfólio, portanto não tínhamos, mas aquilo que veio a ideia foi: faz o mais possível porque tens que ter portfólio. Exatamente. Porque vão passar a vida inteira a perguntar-te se tu tens experiência numa área. E isso aprendi ao longo do tempo. Sempre que vinha um cliente, imagina, vinha um cliente do automóvel, e dizia assim: mas tens experiência no setor automóvel? Eu aprendi a ficar calado. Exatamente. Porque não é possível ter experiência numa coisa que não se fez. E só se é possível, portanto, é preciso fazer a primeira vez. Então se compra um portfólio ou se faz a primeira vez. Portanto, nós temos que estar empoderados, ou seja, um jovem, e se calhar foi aquilo que gostei em si e noutros com quem colaborei, tem que aparentar uma segurança que na verdade não é possível ter, porque se é jovem, não é? Mas que vai fazer o contrato e depois vai estudar para casa, vai fazer e vai ter que entregar. Sim. Então é um pouco, de certa forma, temos que nos empoderar com a aspiração de onde gostaríamos de chegar, mesmo sem estar lá no primeiro momento. Sim, porque de outra forma não é possível. Não posso chegar a um cliente e dizer: então, que experiência é que tem? Não, eu saí da faculdade, tenho aqui uma coisinha ou outra. Não, isso não vai nem para arranjar um estágio, muito menos para fazer um projeto. Esse é um ponto. Outro ponto que gostava de comentar também é um certo tradutor de linguagem. Eu acho que no fundo o meu trabalho é um pouco esse, que é traduzir a linguagem de uma sala de reuniões para uma linguagem de um ateliê. A linguagem de um criativo que não quer muitas vezes nem saber o que é um negócio, nem para que serve, e alguém que está preocupado em usar o design naturalmente para fazer prosperar o seu negócio. E há muito mismatch entre estas linguagens, e eu acho que quando se consegue traduzir bem, consegue-se usar a força de quem tem capacidade criativa com a força empreendedora de uma marca, de uma empresa, de alguém que não tem necessariamente que saber nada de criativo. Exatamente. Às vezes os designers dizem: mas o cliente não percebe nada de criatividade. Eu digo: ainda bem, por isso é que nos paga. Portanto, não tem mal, não vai precisar de aprender. Nós temos que entregar alguma coisa que tem um olhar diferente, mas que, pronto, do ponto de vista marquista, que vai aportar valor para a marca, etc, etc. E para um jovem que está a começar, eu diria que esse também é um ponto difícil, porque precisa de introduzir segurança, que não tem ainda, e uma linguagem que muitas vezes também não tem. Exatamente, sim, porque isto é um grande desafio e aí está. E eu noto que mesmo hoje em dia ainda existe muita mitologia de uma parte e da outra, tanto de como muitos criativos veem o lado mais corporate ou institucional e vice-versa. E depois também há esta questão de como conseguir, de certa forma, comunicar que ambos os lados têm que respeitar os seus pontos fortes. Sim, existe essa mitologia que é uma prática, não é? Há uma ideia de que um cliente é sempre estúpido e que o criativo é sempre incompreendido. Eu nunca vi as coisas acho que essa foi uma vantagem. Eu nunca vi as coisas dessa maneira. Não acho que seja nem uma coisa nem outra. Não há essa coisa não vejo separado a coisa do cliente e do criativo. Não, vejo que é a mesma coisa. Aliás, que só é possível fazer um trabalho se nós nos pusermos nos pés do outro, se pusermos os sapatos do outro, dizer assim: olha, esta empresa tem este desafio, como é que nós vamos transformar este no nosso desafio? E como é que nós, no nosso desafio, passou a ser nosso, pronto, já não é dele. E depois, como é que nós vamos fazer a nossa parte? Como é que nós vamos fazer alguma coisa que vai de facto ser relevante para que nos paguem, não é? Sim. Nos pagam para isso, e portanto
que valor é que nós vamos acrescentar. Mas eu digo isto sabendo que continua a ser uma dificuldade. Sim. Mas que também acho que muita área corporativa continua a ver um criativo como uma ave rara. Sim, e nos veem muito como lunáticos. Sim, Exatamente, sim. como alguém que tem muitas ideias e que vive num mundo que não é real, o que não é verdade. O que não é verdade. Nós falamos um criativo é alguém que tem mundo, e quando se tem mundo, tem-se naturalmente uma cabeça no ar, mas os pés na terra, nesse sentido, não é? Sim. E portanto não ser um ingênuo que acorda de manhã e hoje tenho uma ideia, amanhã não tenho. Não é esse o protótipo do criativo profissional que trabalha todos os dias, uns dias com ideias melhores, outros com ideias piores. Não é possível garantir que todos os dias temos boas ideias, mas acho que há ainda uma necessidade de ou acho que há uma pena que os criativos, ou teoricamente quem decide que a sua forma de ser se transforme na sua forma de viver e de trabalhar sendo criativo, não esteja tão próximo das organizações. Sim. Acho que as organizações e as marcas que são mais potentes são as que conseguem ter essas coisas mais ligadas. E bom, e era falando nessa questão entre a comunicação e a forma de comunicar mais do boardroom corporativa e a parte criativa, como é que encara um desafio que acho que é recorrente, que é trabalhar com marcas existentes que querem inovar, mas com continuidade, versus a criação, por exemplo, uma empresa daquelas centenárias quer fazer um refresh, mas ao mesmo tempo preservar o legado, mas quer de ser disruptiva dentro do seu alinhamento e uma marca completamente nova onde é possível. Quais são os desafios de fazer uma e outra? Sim, são coisas diferentes. Exatamente. São coisas muito, muito diferentes. Vamos lá ver, a primeira, vamos pensar numa marca como uma história, como um livro. Imagina uma marca que tem 100 anos e que precisa de olhar para si própria e escrever um novo capítulo desse livro. Portanto, o que é que tem que se fazer? Tem que se estudar o Louvre, tem que se perceber onde é que começou, qual foi o caminho que teve, quais foram os capítulos que já escreveu, e depois temos que ver qual é o capítulo que vamos escrever. Se é um capítulo que vai introduzir uma história nova, se é um capítulo que vai desenvolver essa história mais, se é um capítulo que inclusive vai desromper, porque há por exemplo, às vezes em empresas familiares há uma disrupção em termos de gerações, pode haver uma disrupção em termos de tecnologia, pode haver enfim, alguma coisa que leva a escrever dessa forma. Eu gosto particularmente disso porque é uma maneira. Eu vejo as marcas como edifícios, ou como árvores, como quisermos ver, e portanto é um edifício que existe, nós vamos olhar para ele e vamos construir em cima da construção. No caso de uma marca nova, é um terreno onde se vai construir o edifício. E é mais volátil, é mais difícil. A maior parte, há uma coisa meio chocante nas marcas, que é a maioria das marcas morre na primeira década, a maioria das marcas morre na segunda década, e quando estamos a falar de maioria é 99, não sei quanto por cento. E portanto, os novos edifícios que são feitos, é fácil, nós temos um terreno e vamos fazer uma coisa nova, e portanto não tem grandes crivos, e portanto o
o cuidado que se deve pôr a fazer uma coisa nova, não digo que é maior do que aquele que se deve pôr numa construção em cima de uma construção. Mas uma construção em cima de uma construção já lá tem uma base sólida. Exatamente. E portanto tem forma, tem história. Ali é preciso construir uma história. E é uma história que não vai ter 100 anos um ano depois. Um ano depois vai ter um ano. E a ansiedade de quem a faz é muito grande. Porque diz, eu já fiz isto há um ano, eu já fiz isto há 2, eu já fiz isto há 5. Mas 5 anos são 5 anos. Por muito rápida que a sociedade anda. Portanto, é um bebê. Tenho muito... sempre que o desafio é criar uma marca nova, eu pergunto sempre, muitas vezes, se existe essa certeza. Eu tenho que explicar. Porque é fácil hoje, qualquer pessoa faz uma marca, pega num programa no iPhone e faz. Não, portanto, isso é uma... Isso é uma coisa pré-fabricada, não é? Portanto, É a visão, se a pessoa tem a visão de fazer algo que perdura a longo prazo ou simplesmente quer seguir uma tendência. sim, isso é muito difícil fazer uma marca nova que perdure no tempo, começando de zero. E por isso é que há poucas, não é? Sim. Mas é um exercício que é mais vago. E por isso eu acho que no design, enquanto que na arte o ser vago é bom, ou seja, o vazio é ótimo, no design, e sobretudo o design comercial, o vazio pode ser um cemitério de intenções que não passam. E também cria muito desconforto ao consumidor também. Cria desconforto na cadeia toda, de quem cria, de quem consome. Não estou a dizer com isto que não devíamos todos fazer marcas novas e de enfrentar esse desafio. Estou a pôr provavelmente mais responsabilidade nisso, para que não seja tão leviano. Exatamente. E com isso a minha pergunta, uma pergunta das que pode revelar quais foram os projetos mais marcantes em que considera mais marcantes até o momento para já, tanto de marcas estabelecidas com história como de criação de alguma nova marca que fez e que perdurou o teste do tempo. Sim, a questão é, nós estamos aqui a falar, quem nos vai ouvir, e eu tenho que dar exemplos de coisas que as pessoas conhecem, porque talvez alguns dos projetos mais relevantes possam não ser necessariamente ou tão sexys ou tão conhecidos, não é? Um da geração Z que já não conhece, mas um de uma marca nova com muito sucesso e muito relevante, porque foi feito. Havia uma empresa de telecomunicações em Portugal que na altura ainda não se chamava Vodafone, chamava-se Telecel, da qual nós tínhamos feito desde o princípio, e que a determinada altura tinha uma questão que era líder nos segmentos empresariais, mas não tinha jovens. E pronto, era a terceira marca jovens, o que significava que ia ter um problema no futuro, etc, etc. E os jovens estavam todos na concorrência. Exato. E então criámos uma marca de raiz que ainda se chama Yorn. Yorn significa Young Original Network, ou Yes or No. E na altura fizemos uma espécie... Eu estava a ler uma coisa do Tom Hanks ontem, que dizia que ele não sei se do filme Fugitivo ou que foi, ele quase que morreu na interpretação, porque ele viveu a cena, a sua ilha, blá, blá, blá. E nós fizemos exatamente isso. Na altura eu tinha uma equipa muito, muito grande, e pegámos em, não sei se, cerca de 30 elementos dessa equipa e fechei-os numa cave, literalmente numa cave, nós não se via a luz do dia,
até porque trabalhávamos mais à noite, não tinha grande interesse ver a luz do dia, só com uma nota. Essa equipa veio a dar lugar a uma empresa que se chamava The Basement, que era a mesma cave, e então nós vivemos aquela geração, nós fizemos as coisas para aquela geração. Nós empregámos aquela geração na equipa, tínhamos uma equipa muito grande a trabalhar, e criávamos em função daquilo que íamos ouvindo na rua ou do que nos iam trazendo, e fazíamos de um dia para o outro e fazíamos filmes com a pastelaria do lado ou com o que estava perto. Foi a primeira vez que fomos comprar câmaras. Hoje é uma coisa relativamente vulgar. Na altura não havia ninguém que tivesse câmaras para filmar, nem para fazer. E esse foi um projeto muito marcante porque conseguimos chegar a uma geração, conseguimos ser líderes do mercado com a Yorn em 2 anos, que é uma coisa notável. E eu acho que pusemos em trabalhar em todas as frentes da comunicação e provámos uma coisa que era muito difícil, foi muito, muito difícil de provar, que é o conceito, acho que é fácil de entender, mas difícil de aplicar, de multiplication marketing. Ou seja, nós na altura optámos por coisas que são muito óbvias hoje, mas estar em territórios como a música, o surf, o BTT, é muito óbvio, não é? Toda a gente quer. Mas o que é certo é que não havia. Então, como não havia grandes festivais, nós criámos que era o Yorn Sound System. Nós chegámos do Yorn Sound System, era uma coisa que tinha um orçamento muito relevante, e que nós andávamos com uma tenda pelo país. E a ideia era que quem fosse Yorn podia entrar de graça, quem não fosse não tinha que pagar. E acredito que é muito difícil fazer uma coisa com muitos meios onde depois só tínhamos 200 ou 300 pessoas. Mas o multiplication marketing é exatamente isso. É sermos capazes de ter 200 pessoas que entraram e os outros que não eram Yorns e dizer, moço, cara, é melhor ser Yorn, só não entro, não é? E foi isso, mas é muito difícil de gerir. Nós chegámos a fazer festas em Lisboa para os Yorns que só tínhamos 100 pessoas, o que era assustador, não era? Então ficávamos aqui com... E depois havia também a pressão extra do stakeholder corporado, Sim, nós estávamos numa relação muito de confiança, mas eu lembro, às vezes ia ver e ficava assim com coisa no estômago e dizer, ai, valha-me Deus, o que é que nós estamos a fazer? Que vergonha, porque ninguém nos liga. Mas não, lançámos, enfim, hoje há muitos músicos e muita gente nova que lançámos nessa altura, que apoiávamos e que ninguém apoiava. E esse foi um projeto talvez de marca nova mais relevante. A primeira marca que nós fizemos foi o Multibank, que é conhecida em Portugal, teve desafios de naturezas diferentes. Aquela que mais sexy que se referem e que eu também gosto, porque é uma prova de longevidade, é a TAP. A TAP já tem mais de 20 anos, continua fresquinha. É uma coisa muito difícil, e representou, por exemplo, na altura, a dizer, mas Portugal, as cores do país não são boas, é melhor pôr azul. E eu tive um pedido desse, os de que era azul, estamos cansados de verde encarnado. E não, nós abrimos ligeiramente as cores, portanto, acrescentámos uma técnica diferente em termos de pintura, que tem lá uns efeitos de luminescência, tem lá uns truques, e está lá bonito até agora. Agora, gostava de dar aqui um exemplo que é menos sexy, mas que tem 20 anos e que tem uma diferença enorme. Nós comecei a fazer as contas, 2005, mais ou menos, bateu-nos à porta uma seguradora. E uma seguradora era mais ou menos a mesma coisa que uma agência funerária. Eu trabalhar com uma seguradora,
pá, isso é uma coisa. Gozavam comigo, dizer, estás acabado, Conservador. estás acabado, vais trabalhar com seguradoras. E era uma seguradora que se chamava na altura Fidelidade Mundial Império Bonança. Era este o nome. É tipo Cátia, Vanessa, não sei o quê, não sei o quê. E em 20 anos nós transformámos, a empresa transformou-se na Fidelidade. Hoje é uma das marcas mais importantes do panorama nacional. É uma marca que está em 4 continentes e portanto tem desafios não apenas do território nacional. É uma marca que tem uma presença forte no mercado ibero-americano, no mercado está em Angola, está em Moçambique, está em Cabo Verde, mas depois está em Espanha, Luxemburgo, em Macau, e portanto é uma marca global muito forte, e foi possível fazer a transformação da Carla Vanessa, não sei quantos, para que hoje uma seguradora não seja vista como, não tenha a ideia conservadora, fechada. Pronto, é um negócio conservador, naturalmente, pela sua natureza, mas que não precisa de ser tratado dessa forma, e essa é uma coisa que me orgulha, não é? Tem uma parte que não é tão sexy, Sim. mas é um edifício, sabe? Eu olho para aquilo e é um edifício com 20 anos de trabalho, com uma constituição, mudou de acionista, mudaram muitas coisas, a empresa em si mudou, é uma empresa muito mais moderna do que era e tem uma marca fresca, forte, sendo uma seguradora. Sim. Não, e bom, e o facto de o trabalho aí está que foi feito com o cliente de branding ter potenciado um crescimento, se calhar, que teria sido mais difícil se continuasse com um estilo de comunicação tão excessivamente formal Não era e não próximo. Não era possível. As marcas têm que tentar relacionar-se connosco, com as gerações, connosco, dependendo da idade que nós tenhamos, do interesse que nós tenhamos. Nós não temos necessariamente interesse em relacionar-nos com marcas. Não é, sabe? Muito menos com seguradoras. Não é? E portanto, se calhar uma marca de telecomunicações, uma marca de atividades ligadas ao lazer, etc, nós estamos mais próximos. Essas coisas, os bancos e as seguradoras e essas coisas, os hospitais e portanto esse tipo de marcas nós não temos muito interesse em, Sim. por razões de diversas naturezas, e portanto essas marcas têm que fazer um esforço maior para nos tocar em momentos que sejam importantes para nós, em desinstitucionalizar as relações, mantendo princípios que nós também esperamos nela. Nós esperamos um comportamento num banco diferente de uma bebida. Sim. Não é? Portanto, há um espaço que uma bebida tem, e isso também importa, que é quando um banco, imagina, agora finge que é moderno e parece uma bebida, então vai correr mal, porque não é essa a relação que nós esperamos de uma coisa, ou uma bebida que agora afinal já não é jovem, é séria. Enfim, Isso revira muito do ADN, do que deve ser sim, o comportamento da marca. e uma marca como expressão, para mim uma marca é um sonho do homem perpetuado na economia. É uma espécie de filho que perdura, ou tem a possibilidade de perdurar, Não sei. e portanto tem um caráter, tem uma forma de estar. Uma marca é um conteúdo, não é um contexto. Sim. É um conteúdo, é alguma coisa que se vai naturalmente adaptando, não é? Não está sempre da mesma forma, mas nós somos a mesma pessoa e não andamos sempre vestidos assim. Exatamente. Mas papai é vestidos de outra maneira, vamos para uma festa, não andamos sempre vestidos da mesma maneira. E, portanto, o contexto dá-nos o comportamento e o look, etc. O conteúdo, eu não vou sair daqui e sou outra pessoa ali, eu sou a mesma pessoa aqui. E se o fizer de uma forma consistente, coerente, com permanência, com intencionalidade, enquanto marca, eu vou tocando nas pessoas. Claro. E
E quando se fala em multiplication marketing ou word of mouth, o que é isso? É alguém que vai dizer a outra pessoa dizer, olha, que aquilo é consistente, vai ali que é bom. Eu tive esta experiência e correu bem. E, portanto, o que é? É coerência. Porque se eu disser isso e depois alguém que vai lá corre mal, não é? Sim, é o que criar a confiança e, de certa forma, trabalhar para mantê-la, senão não. E a relação, nós esquecemos, uma relação é uma coisa que se alimenta, não é? As marcas não podem alimentar as relações, por exemplo, de descontos. Isso é uma circunstância, não é? Veio da Black Friday, que é uma... Exatamente. Eu não posso alimentar uma marca de uma Black Friday constante, Sim. não é? Porque esse é um contexto. Eu tenho que alimentar uma marca de consistência, de quando ela é consumida, ela foi eleita entre outras. Havia outras opções. Há sempre uma prateleira, há sempre um sítio onde tem várias opções. De acordo com o nosso poder de compra, seja o poder A, o B, o C, o que seja, nós temos sempre opções. Podemos consumir isto ou consumir aquilo. E, portanto, em igualdade de circunstâncias, nós vamos consumir aquilo que nos diz alguma coisa. Não é? Aquilo que nos identificamos. Então, se nos identificamos, a marca tem que nos dar sinais para nós nos identificarmos ou não. Exatamente. E bom, e agora com essa questão da identificação e a relação, entramos, e tivemos a conversar mais cedo sobre isso, entramos na era do AI ou do IA, da inteligência artificial, Artificial Intelligence. Há pouco citou que, por exemplo, uma coisa que é real e que eu também passei por isso, que é, talvez quando o Carlos começou, quando eu comecei a minha carreira, comprar uma câmera ou uma máquina fotográfica profissional, etc., era um luxo. Hoje em dia está muito democratizado o acesso à criação de imagem, seja via um telefone ou aparatos mais acessíveis, softwares e ferramentas de IA. Como é que encara ou qual acha que vai ser o desafio para que possamos melhor integrar, por um lado, essa democratização do acesso à tecnologia, mas também o fator inteligência artificial na nossa prática dentro da nossa indústria? No passado, as marcas comunicavam por vagas. Era uma comunicação assim meio esquisita. Não é? Uma marca dizia assim: vou fazer 2 campanhas neste ano. E decidia, então qual é a temática desta? Esta primeira é sobre isto e a segunda é sobre aquilo. Eu ficava calado o resto do tempo. E portanto era uma comunicação, como provavelmente aprendemos ainda na escola, que era o emissor, o receptor, o canal, o meio, etc. Hoje a comunicação é uma conversa. É uma conversa entre a marca e a pessoa. Ou seja, a marca tem que comunicar todos os dias e nós interagimos ou não com a marca quando nos apetece, se interagirmos. Para conseguir falar todos os dias, uma marca tem que ter uma capacidade de produção de conteúdos inacreditável. Passou de 2 campanhas por ano para 365. Não sei se já viu, por exemplo, há uma marca americana que é a Wendy's, por acaso tem essa característica. Que, por exemplo, eu lembro-me desta marca como consumidor, Sim. mas hoje em dia a marca deles existe muito nas redes sociais porque é conhecida por ter um humor muito cáustico, inclusive participar como comentarista de pop, da cultura pop de forma muito específica, que é característica daquela marca. Já não é a comunicação tradicional de a campanha de Natal, a campanha de Dia da Mãe, etc, etc, e passou a ser parte do dia a dia. As marcas que querem fazer parte do nosso dia-a-dia têm que estar no nosso dia-a-dia. Yeah. O que faz com que a comunicação tenha que evoluir de formatos muito fechados em bolsas para a produção com continuidade, com qualidade, com
sentido, com carisma, e isso naturalmente faz-se nós temos que ter ferramentas para isso, não morremos, não é? Portanto, para estar a produzir em continuidade, e aí é que entra estes motores mais poderosos. Eu vejo ferramentas da AI como motores, como propulsores, não é? O primeiro avião que havia tinha umas hélices e, portanto, andava um bocadinho, e os que temos agora têm uma capacidade diferente, e os que temos no futuro onde ter mais. Portanto, vejo aí como propulsores. Vejo também aí com uma evolução que considero positiva, mas que é de alguma forma questiona aqui questiona para que lado é que estamos a ir, que é o AI vai fazer com que a palavra volte a ter um poder que tinha perdido para a imagem. Portanto, vai ser mais imagens, mas quem comanda as imagens são as palavras. E, portanto, digamos que quem dominar a linguagem vai dominar a imagem, e que isso é uma alteração muito significativa na atividade criativa, eventualmente aquilo que se diz que é a formação do indivíduo, que hoje se perde, a capacidade linguística, etc. Eu acho esse um caminho bom, porque voltamos a uma certa a filosofia da intencionalidade, Exatamente. porque a imagem vai ser mais fácil. E é essa questão que é que temos que ter não podemos só teoricamente saber o que queremos, mas temos que ter domínio. Porque, por exemplo, os prompts do AI de facto exigem precisão, e eu tenho que saber qual é o output que quero. E tenho que saber refinar, porque obviamente há as famosas alucinações da inteligência artificial, porque digamos, é um meio automatizado. Então, para evitar ou corrigir, eu tenho que saber precisamente o que escrever ou o que dizer. Sim, sim, e por isso a precisão da palavra, não é? Eu gosto dessa ideia porque é uma ideia de que o designer está antes do artesão, não é? O artesão é quem tem uma qualidade de executar uma tarefa excepcional. Eu acredito que o designer está antes do artesão. O designer pode ser artesão. Eu não sou artesão e sou designer. E portanto não tenho a capacidade de executar, mas tenho a capacidade de pensar o que, se eu conseguir viver mais uns anos, Com certeza. a inteligência artificial pode me ajudar, a mim e a todos, a visualizar um mundo que eu não conseguia de outra forma. E qual é que vê, bom, com isto, que sejam, falou em algumas já, mas as maiores oportunidades e especialmente os maiores desafios para quem entra na indústria hoje? Eu acho que vai ganhar sempre quem tiver uma ideia mais estruturante da comunicação, se entender que pode ser o que quiser, que ser artista e designer ao mesmo tempo está bom, mas no momento de o fazer tem que perceber se pode usar a arte, mas para o design, mas que o objetivo do design comercial é aumentar o valor de uma marca, acrescentado através de vender mais, de vender com mais valor, etc, etc. E portanto ter isso claro, porque o que eu acho que muitas vezes o desafio é: eu sou criativo, mas não sei muito bem o que é que quero, faço arte, faço design. Pode fazer tudo, não tem problema, e pode misturar tudo, desde que seja claro que quando tem um cliente está a servir um propósito de uma marca, quando está a fazer uma peça que é sua, não tem, o cliente é o próprio. E, portanto, é separar isso. A oportunidade,
certamente já andamos por França nesta conversa, vamos separar. Espero não me enganar no nome, o Jacques Mus. Já conheci. É um designer excepcional, mas há outros excepcionais. A excepcionalidade dele tem sido a forma como tem comunicado a sua marca, e precisamente através de inteligência artificial, da inteligência artificial no resultado de ideias espetaculares e usadas nas redes sociais com alguma frequência. Eu não estou a retirar mérito, é excepcional, mas há outros excepcionais que não tiveram essa capacidade, porque ele conseguiu encurtar muito, tanto a notoriedade que tem, que tem agora. Houve outras marcas que demoraram 30 ou 40 anos para conseguir. Ele conseguiu fazer esta última em 5 anos ou menos. E portanto a oportunidade que existe hoje as marcas precisam mesmo de ter uma linguagem corrente no dia a dia, e precisam de parceiros, muito mais parceiros do que havia, para lhes construir essa linguagem, para serem os arautos da marca. E portanto quem conseguir usar a sua criatividade de uma forma consistente, criativa e consistente, que é uma coisa difícil. É difícil ser criativo e consistente, porque a ideia de ser criativo é fazer uma coisa diferente todos os dias. Sim. Para isso é melhor ter vários clientes, que é para fazer muitas coisas diferentes, mas coerentes dentro de cada um deles. Acho que essa é uma oportunidade enorme e não a vejo muito explorada, porque como é que eu explico? Porque é preciso encontrar um modelo de negócio que permita produzir essa quantidade de conteúdos por valores que sejam acessíveis a um orçamento que não vai multiplicar por 10. A empresa precisa falar mais vezes, mas não passou a ter 10 vezes mais orçamento, não é? Claro. E portanto não é possível produzir um filme que vai passar uma vez nas redes sociais e que esse filme custe 100 euros, 100 mil euros. Não é possível, porque vai produzir 300 filmes, 400 filmes. E esse é um enorme desafio, e onde os criativos, onde estamos a falar meio que na comunicação, podem ajudar muitas empresas. Eu acho que as empresas querem muito fazer isso, não sabem como. Precisam de conteúdos, sabem que a sua marca precisa de falar, e se calhar os agentes mais instalados do mercado estão preparados para produzir ainda conteúdos outra espécie de vaga, foi muito consistente, vai passar muitas vezes a televisão. Não é isso que a geração Z. É isso, e bom, como estamos quase a chegar ao fim, uma coisa que queria saber é, hoje em dia, bom, vivemos um momento muito particular, porque acho que uma grande surpresa, acho que é positiva, especialmente para muitos portugueses, é que Portugal virou um epicentro do trendiness. Isto é, já se fala em Portugal, por exemplo, como um dos principais destinos do luxo na Europa, um destino importante para o tech, houve um crescimento importante no turismo, etc. E o legado do Carlos, exatamente, é, de certa forma, além de empoderar criativos, foi empoderar empresários e marcas portuguesas a abraçarem a identidade portuguesa como parte do ADN da marca. E com isto eu pergunto, como já fez esse exercício empoderando a classe criativa ou empresarial, a nível pessoal, a nível da sua marca pessoal, o que é que o Carlos gostaria de evidenciar ou que fosse o mais visível sobre a marca pessoal que vai deixar para trás? Pois é sempre difícil nós avaliarmos em causa própria essa espécie de desígnio de Portugalidade. De facto é um traço, e tenho pensado muito nele agora recentemente, porque estou em vias de ter alguma disponibilidade para escrever, e desculpem estar
aqui a hesitar tanto das palavras, mas de pensar, bom, mas eu vou escrever sobre quê? Porque gosto de tanta coisa. E o exercício da Portugalidade resultou, mas vou explicar do que é que resultou, porque não foi uma coisa assim tão natural. Eh, eh, há muitos anos, e ainda hoje acho que já está extinto, havia uma coisa que se chamava SAICEP, hoje mudou de nome, e que nós estávamos a fazer um projeto, e eu fui apresentar um projeto que chamei Portugal Genial. E eu lembro-me na reunião, disseram assim, essas coisas, Portugal não tem nada de genial, isso não tem grande interesse. E pronto, fui assim meio escorraçado. E como eu nessa altura era vingativo, agora já sou uma pessoa melhor-se, fiquei tão raivoso que decidi, mas não pode ficar assim. Então comecei a escrever para o jornal, na altura o Diário Económico, uma coluna à sexta-feira que se chamava Portugal Genial. E comecei a elencar as coisas onde Portugal tinha. Depois eram os fatores de diferenciação. Todos os países têm, isso não é em particular em Portugal. E nesse caminho que veio dar origem a um livro, comecei a perceber uma coisa. Quando lancei o livro, eu não dava muitas conferências, mas fui dar uma conferência para jovens. Olha, voltamos aos jovens. E era uma conferência grande no Estoril, uns 700 jovens. Ao final do dia fui fechar, não me esqueço, fui fechar a conferência. Antes de mim tinha tido o tipo da MTV, cheio de cenas, e fui eu falar de Portugal. Acreditem, começaram-se a levantar pessoas, começaram-se a levantar, e eu, mas o que é que eu faço? Então puxei de dentro de mim uma força que não sabia que tinha, e mantive o pessoal lá durante quase uma hora, e acabei com uma salva de palmas enorme. Fui falar aos jovens sobre aquilo que o seu país tinha, e comecei a perceber que havia muito pouca gente a falar sobre isso, que era um tema meio tabu, tinha ficado ligado ao antigo regime, que não se podia falar das coisas portuguesas, não se podia falar de nada. Sim, mas basicamente, o que eu estava a ressaltar aí está, questões interessantes do ponto de vista Comecei a perceber que os jovens entendiam se aquilo fosse posto de uma forma que dissessem, bom, estas são as nossas raízes, isto é o que nós podemos fazer, esta é a nossa modernidade. E aos poucos fui fazendo isso pelo país. É uma coisa que tenho muito orgulho, são sementes, se deixasse algum legado, eu deixei muitos milhares de sementes, não sei por onde, quer dizer, pelo território, em Portugal e fora de Portugal, sobre estas temáticas, e que deram frutos. Não deram tantos, para ser sincero, não deram tantos quanto eu gostaria. Acho que ainda em Portugal se põe muito em causa a própria identidade. É como os países todos se põem em causa, não é uma condição particular dos portugueses. Aliás, a condição dos portugueses talvez seja mais aquilo que se passa agora, que é a legitimação feita por outros, por isso, ou seja, o terem vindo outras pessoas de várias nacionalidades. Sentem mais otimismo por estar cá do que... Mais otimismo, olham para o país de uma forma extraordinária, uns de uma forma mais fechada no Costa Terra, ou ali em bolhas mais fechadas, outros mais pelo país, vendo a diversidade, e isso dá-me orgulho e preocupação. Orgulho, porque todos nós gostamos de ver o nosso país a desenvolver-se, e a desenvolver-se, para mim, um desenvolvimento baseado naquilo que são os fatores de diferenciação. Eu uma vez gozavam tanto comigo, nem imagino, eu saí na capa de um jornal uma vez a dizer que achava que a alheira, o Carlos Coelho acha que a alheira vale mais do que a Auto Europa, e eu sim, eu continuo a achar.
que os fatores que diferenciam um país são sempre mais duradouros e mais valiosos do que aquilo que são circunstâncias. Nada contra a Auto-Europa. Nada contra, nem com a Auto, nem com a Europa, nem com a Volkswagen, nada disso. A preocupação é que o aculturamento não é desta lógica da imigração, não é sobre essa matéria. Há aquele princípio de que é preciso ter cuidado para estar na moda, porque se está na moda pode sair de moda, não é? Exatamente. Não é? E portanto, se conseguirmos fazer isso, Manter o interesse, porque nós mantemos com consistência. Exatamente, sim. Preocupa muito, já tenho vários projetos nessa área, não tantos quanto gostaria, mas de um Portugal em extinção. Há um Portugal em extinção. Há sempre áreas dos países, e particularmente em Portugal, que é que me interessa, estudo mais, de coisas que estão em extinção. Ou seja, formas de fazer que só 3 velhinhos é que fazem, ou 3 velhinhas é que fazem. E se pensarmos, mesmo em termos criativos, Sim, assim, tradição têxtil, culinária, etc. Que ainda é muito familiar ao local e não está tão estudada e preservada. precisa de ser preservada e reinventada. Já não vai viver, nem se vai vestir como se vestia um pastor, que não é isso, não é? Mas manter essa raiz cultural interessa-me. Aliás, há uma parte de projetos. Se perguntar agora quais são os projetos que eu gosto mais de fazer agora, são precisamente os ligados às raízes, os ligados às questões municipais. Às vezes estás a fazer um projeto assim, em Famalicão, e eu sempre depois eu gosto muito, porque me interessam as raízes das coisas, e porque acho que as marcas públicas, os países, as cidades, são desafios maiores, porque somos todos stakeholders, não é? E pronto, e acho que, como dado, acho que se escrever alguma coisa, vou escrever sobre voltar a Portugal pelas marcas. Não sei. Acho que é um ótimo ponto em que, o melhor ponto possível para terminarmos, que é isto, que é como, de certa forma, como nos empoderarmos a nós mesmos e quem está à nossa volta, utilizando o melhor da nossa identidade para isso. Muito obrigado, Carlos. Obrigado eu pela Um prazer conversa, pelo partilhar. e por mais uma vez ajudar-me a abrir uma nova etapa. Sim, é claro, fico muito feliz. Obrigado, Carlos. Mas a energia é sua. The revolution won't be televised. Revolution won't be televised. The revolution won't be televised. Revolution won't be televised. The revolution won't be televised. Revolution won't be televised.